explorar os conceitos de transmissão de dados em sistemas digitais, com foco em três tipos principais: transmissão paralela, serial e a combinação paralela-serial-paralela. Esses métodos são essenciais para garantir a comunicação eficaz entre dispositivos eletrônicos, como computadores, microcontroladores e sistemas embarcados. Na transmissão paralela, os dados são enviados simultaneamente por múltiplos canais, o que permite uma transferência rápida em distâncias curtas. Já na transmissão serial, os dados são enviados bit a bit por um único canal, o que é ideal para transmissões em longas distâncias e com menos interferência. Vamos entender como essas técnicas são utilizadas em diferentes contextos e qual a vantagem de combinar as abordagens paralela e serial para obter um sistema eficiente e confiável. O registrador de deslocamento e seu papel fundamental em transmissões paralela-serial-paralela. Este componente é essencial para converter dados entre transmissões paralelas, que são mais rápidas mas ocupam mais espaço, e transmissões seriais, que ocupam menos espaço e são ideais para longas distâncias, sendo composto por flip-flops que armazenam e deslocam dados de um bit para o próximo. Quando operando em modo de transmissão paralela serial, ele recebe vários bits simultaneamente, em seguida, desloca os dados de forma serial, um bit por vez. No lado de recepção, o registrador reconverte esses dados seriais para paralelos. Por exemplo, em uma transmissão de 4 bits, os dados 1, 0, 1 podem ser recebidos de forma paralela e, com o registrador de deslocamento, enviados bit a bit na linha serial. No receptor, outro registrador reconverte os dados 1, 0, 1, 1 em paralelo, garantindo a integridade da informação. O processamento dos dados de formato paralelo para serial envolve uma série de etapas que permitem a conversão eficiente e a transmissão dos dados. Inicialmente, os dados estão organizados em formato paralelo, com múltiplos bits, como 8 bits de 1 byte, sendo carregados simultaneamente em um registrador de deslocamento. Cada bit ocupa uma posição no registrador, permitindo que todos os bits do byte sejam armazenados ao mesmo tempo. Uma vez que os dados estão carregados, um sinal de clock é utilizado para controlar o deslocamento. O registrador de deslocamento funciona como uma fila que empurra os bits para fora. A cada pulso do sinal de clock, o registrador desloca os bits para a esquerda, retirando o bit mais à esquerda e enviando para o canal de comunicação serial. Esse processo resulta na transmissão sequencial dos bits, são enviados um a um por um único fio, reduzindo a quantidade de cabos necessários para a comunicação. A transmissão pode ocorrer de duas maneiras: em modo serial síncrono, onde o transmissor e o receptor compartilham um sinal de clock, ou em modo serial assíncrono, onde os dados são enviados em pacotes contendo bits de início e parada que ajudam a sincronizar a comunicação. Essa abordagem minimiza problemas de sincronização que podem ocorrer na transmissão paralela, além de reduzir custos e complexidade do cabeamento. Em suma, a transformação de dados de paralelo para serial envolve carregar os dados em um registrador de deslocamento, deslocar os bits para fora um a um utilizando um sinal de clock e transmiti-los sequencialmente por um único fio, garantindo a sincronização de forma eficiente. Essa técnica é essencial para otimizar a comunicação de dados em diversos sistemas eletrônicos. A transformação de dados de formato serial para paralelo é o processo inverso da conversão de paralelo para serial, que envolve a recepção de bits transmitidos sequencialmente e sua reorganização em um formato paralelo. Inicialmente, os dados chegam de forma serial, ou seja, os bits são recebidos um a um por um único canal de comunicação. Essa recepção pode ocorrer em uma configuração serial síncrona, onde um sinal de clock sincroniza o transmissor e o receptor, ou em uma configuração assíncrona, onde bits de início e parada ajudam a identificar o começo e o fim de cada pacote de dados. Ao receber os bits, um registrador de deslocamento inverso é utilizado para armazená-los à medida que são recebidos. Esse registrador organiza os bits em suas respectivas posições, permitindo que sejam armazenados sequencialmente. No caso da transmissão assíncrona, a presença de bits de controle é fundamental para que o registrador saiba quando iniciar o armazenamento. Assim que um bit início é detectado, o registrador começa a receber os bits subsequentes até que um bit parada indique o término da transmissão do pacote. Depois que o registrador de deslocamento recebe um número suficiente de bits, como 8 bits para um byte, eles são organizados em formato paralelo. O registrador, então, fornece esses bits ao sistema receptor, permitindo que o processamento ocorra de forma eficiente. Essa saída em formato paralelo possibilita que os dados sejam utilizados por sistemas que requerem essa configuração, como microcontroladores ou outros dispositivos digitais. Assim, a transformação de serial para paralelo é crucial para garantir a eficiência na transmissão
e processamento de dados em sistemas de comunicação digital. Em resumo, vimos como as transmissões paralela e serial se complementam em diferentes cenários. A transmissão paralela é ótima para curtas distâncias devido à sua alta velocidade, mas é limitada por interferências e sincronização em longas distâncias. Já a transmissão serial é mais adequada para longas distâncias e menor interferência, mas tem uma velocidade de transferência inferior quando comparada à paralela. A combinação paralela-serial paralela aproveita o melhor dos dois métodos, permitindo que os dados sejam transmitidos de forma rápida e eficiente, com conversões que garantem a integridade das informações em distâncias maiores. Esse conhecimento é fundamental para o desenvolvimento de sistemas digitais modernos que precisam lidar com grandes volumes de dados com rapidez e precisão.